Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo, obrigada a você que nos acompanha aí pelo YouTube e você que nos ouve pelas rádios parceiras. Tudo bem, Márcio? Tô bom demais da conta, cortei o cabelo, tô bonito, cheiroso, jeitoso. Olha ele, Minha gente, mãe sempre me vaidoso, elogia, viu? querendo confete. Fernando, hoje nós vamos estar entrevistando uma pessoa que teve uma ascensão meteórica dentro das estruturas da representação do estado de Goiás. O pessoal até brinca que ele é o primeiro-ministro de Goiás, viu? Olha que Ele é honra. danado. Pedro Salles, muito obrigada pela presença aqui, presidente da CEINFRA e, na verdade, secretário de Infraestrutura e presidente da Goinfra, fazendo a correção, porque é muito cargo que se acumula, então a gente mistura um com o outro. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Márcio. É uma alegria, é uma satisfação estar com vocês aqui no podcast aqui da FACEG, batendo um papo com vocês sobre pautas importantes de infraestrutura do estado de Goiás e dando um pouco ali daquelas de prestação de contas das nossas ações aqui no nosso estado. E a parte do meteórico e do primeiro-ministro eu deixo para brincadeira aí de vocês, que na verdade nós estamos lá só cumprindo uma missão. Mas acumulando dois cargos assim tão importantes e de tanta confiança do governador, a gente pode supor de fato que é quase isso. Não, na verdade é o seguinte, todos os colegas têm igual responsabilidade. A infraestrutura, especificamente, ela tem uma visibilidade especial, né? Em todos os estados, em todos os governos, né? Veja que no governo Bolsonaro, o ministro da infraestrutura virou um governador de São Paulo, né? Então tem essa tradição da infraestrutura ter visibilidade em governos, né? E graças a Deus a gente tem conseguido cumprir as nossas atribuições ali dentro de uma certa expectativa e acaba entrando aí na pauta do dia aí, muitas vezes também dos empresários, da classe política, tendo ali uma visibilidade. Mas na verdade, tanto quanto todos os outros colegas auxiliares, cada qual com a sua responsabilidade, que são muitas. Na verdade, a responsabilidade é que é dobrada, né? Acumulando dois cargos. Eu já estou um pouco acostumado, porque fiquei 2 anos e meio como presidente da GEAB e presidente da Goinfra no governo passado, né? E agora secretário e presidente da Goinfra. Já estou um pouco acostumado com essa rotina dupla. Por pouquíssimo tempo fui também secretário de administração e o primeiro secretário da SGG, que hoje é o nosso querido Adriano Rocha Lima. Então teve essas funções dúplices aí ao longo do governo. A Goinfra, para a gente entender, é na verdade um braço da CEINFRA, né? A CEINFRA tem alguns braços, queria que você explicasse para a gente como é que é essa divisão. Isso. A secretaria tem a política pública de infraestrutura, né? Ela define as metas, o planejamento, as diretrizes, as regras contratuais de infraestrutura, os índices de reequilíbrio econômico-financeiro, o que tem num contrato de infraestrutura, o que não tem. Essa é a política pública. Aí, debaixo dela, que a gente chama assim de jurisdicionada, são 4 estruturas que executam a política pública. Essa é aquela que você vê na rua trabalhando, que é a Goinfra, com as rodovias e obras civis, a Saneago com saneamento, a GEAB com habitação e a Codego com a nossa política de distritos industriais. É como se fosse um guarda-chuva aí dentro desse guarda-chuva, né, tem a Saneago, a Goinfra, que faz a gestão do Fundeinfra, que ficou conhecido como taxa do agro, né? Sim. Já a gente vai falar bastante disso. Mas antes eu queria fazer uma pergunta que cabe aqui nessa introdução. Claro. Como é que você ganhou essa confiança de Ronaldo Caiado? Como é que você entrou na vida pública? Olha, Na gestão eu sou pública. servidor de carreira do Supremo Tribunal Federal e lá fiz amizades, inclusive um amigo que era assessor do ministro Aires Brito e que virou, depois se desligando do tribunal, advogado do Partido Democratas, tanto na Câmara como no Senado, e que integrou a equipe do Ronaldo, senador, né, naquele primeiro momento. E aí o governador, naquele momento senador, mencionando com ele, olha, eu queria uma pessoa aqui técnica da área de
finanças e tributação, aqui no Senado discute muito essa área financeira e tal. Aí falou assim, olha, tem um colega lá no Supremo que é dessa área, vou indicar, faz uma entrevista, se der certo. Acabou que deu muito certo, né? Estamos aí desde os primeiros momentos dele como senador ali, quando ele montou a equipe, até hoje. Em que ano? Já se vão aí mais de 10 anos. 10 10 anos aí anos. convivendo e trabalhando com ele. Você é brasiliense Sou brasiliense. e já está em Goiânia há quanto tempo? Olha, eu tô em Goiânia, eu vim, primeira vez assim, vim jovem, né, pra festa, tá, brasiliense gosta, né, tinha as festas aqui, vim umas 2 vezes, a pecuária, a famosa pecuária. Carnagoiânia. Carnagoiânia. Então, vim assim, diversão, ida e volta, né, nunca tinha ficado. A primeira vez que vim para conhecer a cidade, ficar, entender a cidade, foi na transição, quando ele ainda senador, já tinha vencido o governo. Aí nos meses ali de novembro, dezembro, passei aqui, fiquei mais tempo para entender a cidade, né, entender o estado. E foi quando eu conheci Goiás verdadeiramente. Pedro, você comentou um pouco aí da sua história, sua caminhada no relacionamento com o governo Caiado, e ficou claro que o início dessa caminhada se deu por conta de um perfil técnico. Sim. E dentro da gestão pública tem muito essa dualidade, né? Uns vêm pelo perfil técnico, outros por uma questão política. Depois dessa caminhada, hoje o Pedro é mais um perfil técnico ou ele está mais um perfil político? Márcio, cheguei do Supremo Tribunal Federal, era um Pedro, né? Com uma visão de mundo, um indivíduo com uma certa formação. No judiciário, você tem uma sala e um armário cheio de processos. E se em 8, 9 horas do dia você fala com 2 ou 3 pessoas, é muito. Você simplesmente tem que pegar os processos, julgar, ajudar o ministro, ajudar a sua equipe. Esse é o trabalho lá, né? É mais dentro da área jurídica mesmo, de estudar processos, livros, teses, né? Não tem muito o que dialogar com as pessoas no Supremo Tribunal Federal. Se você é uma pessoa comunicativa, não vá para lá, porque você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Então, mas já no Senado eu sofri o meu primeiro choque, né? Que o Senado já é uma casa política, né? A casa política, a Câmara Alta do país, onde estão os políticos mais experientes do país, né? Você sabe que para ser senador você tem que ter 35 anos, é o máximo de idade exigido na Constituição, né? Você vê, por exemplo, um garoto como Nicolas Ferreira, por mais que ele tenha votos, ele não pode ser senador, tem que ter 35 anos. A própria Constituição já exige mais maturidade. Então, convivi com o Davi Alcolumbre, convivi com o Ronaldo, com a Lúcia Vânia na época, foi onde eu também conheci o senador Wilder naquela época, no seu mandato ali, substituindo o Demóstenes Torres, né, naquele primeiro mandato. Conheci grandes senadores, Renan Calheiros, o Romero Jucá, né, e ali eu comecei a me moldar pela política, entender a política, entender como que você tem que ter um comportamento dentro da política, como funcionam as coisas dentro da política. E aqui no estado, com infraestrutura, talvez seja a área mais demandada pela política, né? Se você pegar os secretários que mais recebem prefeitos, que vêm do interior com uma demanda, um problema para resolver, uma situação, quantos deputados também que os acompanham, que têm agentes, talvez o presidente da Goinfra seja aquele que mais tenha contato com a política. E aí, na política é o seguinte, ou você se adapta ou você não sobrevive. Ela é um ambiente um pouco, vamos dizer assim, com poucas opções, né? Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Então você tem que entender a política e se transformar num agente político, né? O que não significa que você é um político tradicional, né? Um sujeito que necessariamente integra um partido, vai disputar uma eleição, tem um mandato. Mas você é um agente político, porque você está num órgão de cúpula do executivo e se relaciona com a classe política o tempo todo. Então, ali a gente vai pegando ali as rotinas, vai entendendo. Eu tinha uma estratégia, eu via muito vídeo dele, eu via muito... essa foi uma coisa que eu aprendi com o ministro Barroso. O tempo que eu fiquei no Supremo, eu fiquei muito com o ministro Barroso. E ele me falava, leia meus artigos, leia os meus livros, assista as minhas palestras, você vai internalizar aquilo que é o espírito da minha compreensão.
até que você um dia queira ser juiz e ter a sua autonomia, que você é meu auxiliar, você tem que estar pensando no formato da minha cabeça. E ele tinha total razão. E quando eu fui ser auxiliar do Ronaldo, eu já estava com isso internalizado. Peraí, aqui eu tenho que ter o formato dele, eu tenho que ter a cabeça dele, a percepção dele. Vi muito vídeo dele, acompanhei muito ele, li as coisas que ele escrevia, vi os discursos dele, a história dele e tal, e aí comecei a ver qual que é a linha dele das coisas e respeitar isso e me adaptar e seguir ali o que é a diretriz dele, as posições dele para estar ajudando ele. Vamos falar da OCB, Márcio? Fernanda, a OCB é a Organização das Cooperativas do Brasil e no estado de Goiás era uma entidade muito bem conduzida pelo presidente Luiz Alberto, está fazendo um trabalho memorável. E vocês podem observar, gente, que as grandes regiões, os grandes países que tiveram um desenvolvimento socioeconômico robusto, todos eles têm em comum o fato de ter muita cooperativa, muito associativismo. Cooperar é somar força, é você ajudar um ao outro e todo mundo prospera. Então, se você já atua no ramo do cooperativismo ou se pretende atuar, você tem que procurar o OCB, que lá você vai ter todo o acompanhamento. Fernanda, só para não perder o gancho aqui do raciocínio, então, pelo visto, nós começamos com o Pedro Salles técnico e agora nós temos o Pedro Salles mais político. Sim. Pedro Salles vai estar preparado para política, não política. E o Pedro Salles vai constar o nome dele nas urnas em 2026? Pois é, as pessoas estão me perguntando isso, muito também por conta de um movimento que eu fiz em 22, né? Onde eu quis colocar o meu nome. Naquele momento, o governador avaliou que não era o momento certo, não era o momento adequado. Compreendi, ele tinha total razão. Este ano, meu nome estará à disposição do partido. Você só pode dizer que você é candidato se você tem um partido. Que aí você, se ninguém te aceitar, você se lança. Eu não tenho um partido, então eu não posso dizer que eu sou candidato. Eu posso dizer que o meu nome estará à disposição do governador e do partido. Interessante, Pedro. Você tem dito em entrevistas que esse ano, 2025, vai ser o ano da infraestrutura em Goiás. Que vão ser investidos 15 bilhões até 2026. O que está na pauta? Fernanda, por que eu tenho dito isso? Se você pegar o nosso melhor ano de produtividade de infraestrutura, foi 2021. Eu olhei que em janeiro de 2021, eu devia estar com uns 320 milhões de reais empenhados naquele momento para aquele ano. Hoje eu tenho 2 bi. E o ano está só começando. Então, a diferença é pequena. Que número é esse de 15 bi até 2026? 15 bi é quando você soma todo o investimento de infraestrutura da gestão, incluindo anos, a gestão anterior e até o momento da gestão. Ainda incluindo potenciais investimentos de concessões das nossas radiais. É bom que quando se calculou esse número, se previa que nas nossas radiais seriam feitas concessões. Estamos discutindo isso com a NTT nesse momento. Para este ano, eu acredito que a gente vai fazer aí algo em torno, e deixar pelo menos empenhado aí, algo em torno de uns 3. E para onde vai esse investimento? Vai para manutenção, vai para novas rodovias e principalmente para o Fundeinfra. Principalmente. A grande parte para o Fundeinfra. Fundeinfra. O Fundeinfra é uma questão, né? Eu acho que vocês conseguiram reverter a imagem do Fundeinfra em tempo recorde, né? Porque ele foi muito debatido lá no começo, né? Foi muito contestado. Achou-se até que naquele momento Ronaldo Caiado estava comprando uma briga enorme com os produtores rurais, e comprou de fato, né? Como é que foi possível essa reversão? Eu comprei também, fui né? Expulso da Assembleia lá. Pois então, é isso. Como é que vocês reverteram isso e hoje ninguém nem contesta a taxa? Na verdade, a gente conseguiu gradativamente demonstrar a seriedade desse princípio de que a gente realmente ia destinar tudo à infraestrutura. No primeiro momento as pessoas, não, fala que agora é para infraestrutura, amanhã está pagando professor,
mandando para a saúde, para a polícia e tal. Achava-se que ia se dar aquilo um tratamento de imposto geral, que aquilo ia se perder, que não ia ficar com a infraestrutura. Esse era um sentimento, e a gente já provou que isso não é verdade. No segundo momento, a gente trouxe para a mesa, para a escolha dos trechos, os próprios produtores, através das entidades. Né? Inclusive, você estava falando aqui da OCB, o nosso amigo Luiz Alberto é um dos conselheiros lá que participou das escolhas desses trechos. No terceiro momento, começaram a vir as obras. No ano passado já entraram 13 contratos em execução. Esse ano eu quero colocar aí pelo menos uns 30 novos. Aí você já vai ter 43. De 49, já é praticamente todo o programa ao menos iniciado. E aí as pessoas no Brasil, hoje, muitas delas não têm dificuldade de pagar alguma cobrança, desde que ela veja a seriedade e o empenho do governo de devolver aquilo a ela, para o propósito que foi pedido. Então isso é uma coisa que a gente tem conquistado um pouquinho todo dia. Né? Cada edital que sai, cada prefeito atendido, cada região que vê uma obra chegando, os ânimos vão gradativamente arrefecendo. É porque a birra que a gente tem do imposto é essa, né? Não saber a destinação dele, né? E aí, quando você vê o negócio acontecendo na prática, você tem quantas obras do Fundeinfra em andamento? São 49. Estão 13 com contratos ativos. Em andamento já, execução. Já tem umas 10 licitadas esperando março para começar, porque agora é o período de chuva. E a gente vai colocar aí mais umas 20 aí para execução aí ao longo do ano. E você disse que um dos pontos de pacificação é que o setor produtivo participa, opina. Isso. Ele participa do conselho gestor. O governo não define qual rodovia que vai fazer. Uhum. A rodovia é objeto de uma votação no conselho, aonde o setor produtivo tem o mesmo número de assentos que o governo. Se o governo quiser fazer uma rodovia que o setor produtivo não quer, ele perde a votação. E não acontece. Então tem que ter o convencimento do setor produtivo. Pedro, quem tece algumas considerações críticas ao governo, geralmente aponta que o governo ele tem uma marca muito sólida nos programas sociais. Né? As pesquisas mostram isso muito forte. Tanto é que o governador é o mais bem avaliado em todo o país. É um governo que cuida das pessoas, ele tem essa marca muito forte. Mas os críticos apontam que o governo ele não tem uma grande obra para mostrar. Essa crítica ela é justa, ela é indevida. O que tem sido feito... a própria Fundeinfra que você destacou, das 49 obras, você disse que tem 13 ativas. A gestão pública ela também é muito refém dos entraves burocráticos. Né? Seria esse o motivo de, às vezes, a gente ter a sensação de que algumas coisas precisam rodar com mais velocidade? Olha, eu vou citar aqui um pouco de obras de saúde. O maior hospital da região centro-norte de Goiânia, Uruaçu, Ronaldo Caiado. O maior hospital do entorno do Distrito Federal, o Hospital Ronaldo Ramos Caiado Filho, lá em Águas Lindas, governo Ronaldo Caiado. O CORA, governo Ronaldo Caiado. Né? Obras importantes da saúde. Vou citar aqui uma obra importantíssima dentro de Goiânia, a construção de um complexo que está sendo feito ali agora no Basileu França. 4 novos prédios ali, uma obra esplendorosa que vai transformar as atividades ali do Basileu França. Construímos uma casa do idoso ali na região noroeste, na região noroeste, na Vila Mutirão. Vamos construir agora a Casa da Acolhida, que é para acolher mulheres vítimas de violência doméstica. Isso aqui só Goiânia. Eu fiz na Goinfra 5 obras do sistema socioeducativo, que são complexos para a reeducação, reeducando os jovens, né, em conflito com a lei. Eu fiz 3 ou 4 presídios. Estou construindo o 2º maior distrito agroindustrial do estado, em Aparecida, que é o Dianote. Nem entrei nas obras rodoviárias. Agora vamos lá, obras rodoviárias.
a ligação do corredor Mato Grosso-Goiás, Estrada do Cocalinho, GO 454, 164 até a cidade do Cocalinho. Ronaldo Caiado, ligação do Vale do Araguaia com o Vale do São Patrício, Nova Crixás, Crixás e o ramal aqui para Santa Terezinha, Nova Iguaçu, BR-153. As duas últimas rodovias, dois últimos municípios que não se chegava sem rodovias. Guarinos, fiz Pilar, Guarinos, Bonópolis, fiz Cruzeiro a Novo Planalto. Goiânia, Hidrolândia, Nova Fátima, Hidrolândia, Bela Vista. Você já entendeu que vai terminar o podcast e ele está citando obras, né? Então, assim, tem muita obra, né? Porque as pessoas... Eu vejo, assim, eu posso dar minha opinião, nunca dei minha opinião sobre isso antes. Então fala, queremos. Exclusivo, hein, gente? Eu soube, eu não estava aqui no estado, mas já me mostraram uns vídeos. O ex-governador, ele tinha um hábito, que eu não vou dizer que está certo nem está errado, é um hábito político que ele tinha. Quando ele ia entregar uma obra, ele fazia um Carná Goiânia. Era um negócio, vinha cantor, foguete, chegava um dia antes na cidade. Eu não sei dizer se por esse estilo do Ronaldo de... Muitas vezes essas obras ficam prontas, ele nem foi lá. Se é isso que a população, de alguma forma, está sentindo falta, ou não passa tão percebido ou notado, porque talvez ele, no passado, conferisse uma mídia mais forte, com mais ênfase, e aquilo gera mais a sensação da obra do que é o estilo do Ronaldo. Mas é só um palpite, não sei dizer se é exatamente isso. Mas por que você recomenda a Equifax Boa Vista? Fernando, nós sempre estamos aqui batendo na tecla que não basta vender, tem que vender e receber. Então, quando você vai fazer sua venda, você tem que ter uma firmeza sobre o cadastro do seu cliente, ver o potencial de crediário que você pode disponibilizar, inclusive se já existem algumas restrições naquele CPF. E o melhor sistema de proteção ao crédito do Brasil se chama Sistema SCPC Boa Vista, que faz parte do grupo Equifax. Marcos, como é que eu faço para ter acesso a esse órgão de proteção ao crédito? É só você procurar uma das nossas ações comerciais, que lá você vai ter todas as informações. Pedro, vamos voltar a lembrar você, ouvinte, você que nos acompanha pelas rádios parceiras. Estamos recebendo aqui Pedro Salles, que é secretário de Infraestrutura do Estado de Goiás e presidente da Goinfra. A gente conversando aqui sobre diversos assuntos. Você mencionou rapidamente aí o Dianote. Em que pé que está? Olha, a obra está caminhando muito bem, já está fazendo a parte asfáltica, vai entrar na parte lá das estações de tratamento de água e esgoto. Fiz uma visita recente lá, uma obra grande que está com a Tecpav, que é uma empresa de grande musculatura, e eu acho que muito em breve aí a gente já vai ter etapas totalmente prontas aí para o governador começar a fazer o processo seletivo das empresas que lá vão se instalar. E o que vai representar esse distrito? Não só para Aparecida. Olha, né? Pelo tamanho dele, eu acho que vai ser absolutamente transformador, capacidade de geração de emprego ali, de renda, né, de dar ali a Aparecida essa nova vocação que ela está demonstrando, né, de atrair empresas, de indústria, né, competindo até com a Anápolis, né, que tem essa tradição mais forte. Então eu acho que vai ser absolutamente transformador. Aparecida. E já que surgiu o assunto de distrito industrial, a gente sabe que a Codego também está dentro, né, dessa macroestrutura da CEINFRA. E a gente vem acompanhando de perto o trabalho do Francisco Júnior, e realmente assim, a gente observa que tem dado um sentido muito efetivo para a Codego. Sim. Né? Mérito a quem tem mérito. Sim. Só que a gente se depara com alguns gargalos que são estruturais mesmo dos distritos industriais. Eu falo isso porque a gente anda muito, vai nas cidades, a gente observa que existe uma inquietação muito grande de todo mundo, assim, de saber o que é do governo, o que é de prefeitura, os acessos com muita dificuldade, algumas vias de trânsito também impraticáveis. O que propriamente seria de responsabilidade do governo ou de uma prefeitura ou dos próprios condôminos dentro desses distritos industriais? Veja, a Codego, ela sobrevive, né, vamos dizer assim, de água. O empresário se instala ali, começa o seu negócio, tem ali um consumo de água
E ele paga por essa água como se estivesse pagando para Saneago, tá? Ele paga para a Codego. Essa fonte de arrecadação é absolutamente insuficiente para a Codego fazer gestão de infraestrutura de distritos, né? Fazer recapeamento, fazer obra de drenagem e tal. Totalmente insuficiente. E o empresário, ele fica com a sensação de que ele pode exigir aquilo da Codego porque ele está pagando água para a Codego, só que aquilo é pouco. Eu acho que a gente deveria ter investimento de tesouro estadual e municipal no distrito para infraestrutura, porque é um valor muito elevado para a Codego, e um custo de manutenção suportado pelos empresários numa lógica condominial. Né? Como nós somos aqui esses 10 empresários nesse distrito, vamos pagar um condomínio aqui de cada um R$1.000, que aí com R$10.000 a gente faz a conservação e o asseio e a limpeza aqui do distrito. Essa é a visão que eu tenho. E falando em água, Pedro, o que é a sua visão sobre a Saneago? Você entende que isso num pensamento a longo prazo? Certo. O melhor seria fazer com a Saneago foi feito com a antiga CELG ou manter ela nas mãos do Estado? Eu tenho uma opinião, vamos chamar assim, polêmica e não tão popular sobre a Saneago, né? Assim, um pouco impopular, melhor dizendo. Eu acho não, tenho certeza, assim, pelo menos da minha opinião, não, né, não sou dono da razão. Eu vejo que o caminho do saneamento é o setor privado, certo? Você tem que ter uma forte atuação do setor privado, pegar os teus melhores contratos e ceder mesmo. PPPs, privatização e tal. Manter a empresa, não privatize. Privatizar também é um erro. Mantenha a empresa e mantenha um núcleo de operação para as áreas onde não tiver rentabilidade, porque senão elas vão ficar abandonadas. E aí você usa a sua estatal para atender a operação em regiões do estado onde o saneamento não tenha tanta rentabilidade, certo? Então você pega Goiânia, você pega o entorno do Distrito Federal, você pega cidades como Catalão e Tumbiara, privatiza. Privatiza porque é melhor. Água e esgoto. Sai fora. Deixa o particular, que ele vai ser melhor do que a gente. Agora, mantenha a empresa e alimente ela com alguma estrutura para que ela vá em Bonópolis, para que ela vá em Flores, para que ela atenda Córrego do Ouro, aonde a operação vai ficar deficitária, mas tem ali pessoas com o direito constitucional de viver ali a água. Funciona assim em algum estado? Oi? Funciona assim em algum estado do Brasil? Funciona em alguns lugares, em alguns estados que privatizaram blocos. Em alguns locais é a operação privada, em outros a estatal se manteve. Tem algum exemplo que a gente possa... Olha, o próprio Rio de Janeiro. A SEDAI foi privatizada em alguns blocos, nem todos. Agora, eu não sei te dizer se o critério que eles usaram foi social. Eu estou aqui falando de um critério social. Não privatize os blocos de área que você tem que fazer combate à desigualdade regional. Porque se você é a última chance desse cidadão ter saneamento. A BRK não vai lá, em Flores. Tá certo? Qual o interesse, né? A BRK não vai lá em Alvorada do Norte. Então a Saneago precisa ir. É esse o meu ponto de vista. Eu pesquisei em algum lugar que a gente tem no estado de Goiás muitas pontes de madeira, né? Que é um negócio totalmente assim arcaico, que quando a gente para imaginar isso, são 504? Foi o que eu li, mais ou menos. Pode ser até um pouco mais. Porque o que acontece? Nas estradas rurais, nós temos muitas estradas rurais no estado de Goiás. Então, é imensa a nossa malha rural. Nas estradas rurais, as pontes, historicamente, sempre foram de madeira. Gradativamente, cada governo que passa vai fazendo um volume de substituição.
E sem parar, né? O próximo governador, o Ronaldo fez algumas, o próximo governador fará outras e tal. Isso ainda vai acompanhar o Estado aí uns 10 anos. É mesmo, porque isso nos remete a uma coisa tão, né, a uma pobreza tão grande, né? A gente já imagina aquelas crianças, né, tendo que descer do ônibus para atravessar a Ponte de Madeira para chegar na escola, as dificuldades sociais que isso impõe, né? E logísticas também. É mais também. aparente, porque algumas estruturas de madeira têm a capacidade total de fazer ali a travessia tal como se ela fosse de concreto. A dificuldade não é financeira, não. É de projeto executivo de engenharia. O tempo que leva para fazer uma ponte. Concepção, projeto, licitação. E o estoque é tão grande que você vai precisar ainda de uns 2 ou 3 governos para acabar com todas. É um negócio tão complexo assim, uma ponte, É complexo. Pedro, eu estou observando a sua fala e é inegável que você tem muito conhecimento, né, do assunto. E ao mesmo tempo estou lembrando aqui da sua formação acadêmica, né? Sim. Você é um advogado com mestrado na área tributária. Inclusive, sua assessoria no Caiado, no início, foi também, como você já comentou, nessa parte tributária. E deu um cavalo de pau na sua vida que você caiu numa área onde a engenharia toma conta, né? Você teve muita dificuldade nessa transição? Como é que foi esse processo? Só um pouquinho, antes de você nos responder essa questão, vamos falar da Tempo? É tempo de falar da Tempo, né? Isso! Pessoal, a Tempo é uma empresa que atua no ramo de telecomunicações. Ela tem parceria com as principais operadoras do Brasil. E como ela consegue fazer uma aquisição de inúmeras linhas, o poder de negociação dela permite trazer linhas para o mercado consumidor no valor abaixo até das próprias operadoras. E ela é uma empresa que é parceira do nosso sistema. Então você consegue fazer várias coisas positivas ao mesmo tempo. Primeiro, você vai pagar mais barato. Segundo, quando eventualmente você tiver alguma dúvida, um questionamento sobre qualquer cobrança que está tendo dentro de sua conta, você vai ficar lá se humilhando naquelas centrais de atendimento. Não, seu atendimento é personalizado, é dinamizado. E terceiro, não menos importante, você está ajudando a sua entidade, a entidade que te defende, que te protege, que é a associação comercial, que parte dessa receita vai para o sistema. Então, falou telefonia, falou Tempo. Márcio, onde é que eu acho a Tempo? Vai na associação comercial, que eles vão dar todas as informações. Agora sim, Pedro, a resposta. Essa questão que o Márcio levantou da sua trajetória profissional, essa mudança acadêmica, de onde você partiu e aí agora com seu nome à disposição para uma eleição. Então, assim, são muitas voltas, né? E o que você diria para a gente sobre isso, sobre essas mudanças todas no caminho? E as coincidências também, né? Porque é isso que você citou da engenharia. Zé, essa é uma dificuldade que eu tenho diária, né? Quase que uma angústia, porque você está ali convivendo com uma ciência que não lhe é acessível, né? Você tem ali até o campo do intuitivo, né? Você olha ali um problema e tal, mas o campo científico você não tem, você não é formado naquela ciência, você não estudou aquilo, então não adianta, você não vai conseguir transpassar a barreira do senso comum, do meramente intuitivo. Em determinado momento, se aprofundar uma discussão, você vai entrar num certo campo de conhecimento científico que você já não vai ter. Então, a primeira coisa que você tem que ter são bons assessores do segmento, né? Tem lá os diretores, os engenheiros do corpo técnico, que são muito qualificados na Agoinfra, tem alguns profissionais aí de ponta ali, que nos dão esse suporte, que buscam preencher essa lacuna, vamos chamar assim, né? Mas essa questão de estar toda hora fazendo uma coisa diferente, ela é da vida pública, né? Na vida pública você vê, veja aí o próprio ministro Haddad, né? Outro dia o cara era prefeito, aí era ministro da Educação, aí agora é ministro da Economia, né? E tal. Na vida pública você, às vezes, testado e precisa se adaptar ali àquela missão que foi dada, né? Se você é igual casamento arranjado árabe, né? Você não conhecia a noiva, mas vai ter que se apaixonar para se vira para gostar. Se vira para gostar, porque é esse o problema da hora. Então, mas você sabe que na infraestrutura em especial, ela é muito apaixonante, é fantástico mexer com infraestrutura, foi um grato presente que a vida me trouxe. Eu já talvez não consiga mais me imaginando fora
da infraestrutura, né? Porque dado momento vai acabar acontecendo, temos aí um tempo aí já se encaminhando para uma reta final de governo, mas foi muito bacana, foi um momento especial da minha vida. Sua afinidade maior é com finanças? É a minha formação, né? Eu sempre gostei desde a faculdade, de Direito Tributário. Meu primeiro emprego, analista tributário da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Minha primeira especialização, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, de São Paulo, da PUC de São Paulo. Então, sempre ligado a isso, né? Talvez tenha sido a disciplina que eu mais tenho estudado. E 4 anos de Senado, atuando muito em auxílio ao Ronaldo nessas disciplinas. Mas aqui não era a missão não era essa, e a gente abraçou, e hoje eu acho que eu já gosto mais de infraestrutura do que de interessante. Pedro, a sua pasta, até por conta das atribuições que ela exerce, ela deve ser aquela que mais tem contato com empreiteiras e mais tem contato com volumes de dinheiro mesmo. Sim. E no passado do Brasil, a gente já tem inúmeros casos de corrupção, né, negociatas. Passado? Até um presente também, né? E como que você vem... Porque seu CPF está na reta, como diz o outro, né? Você sabe que o problema, até muitas das vezes, não é nem quanto você está fazendo gestão. Muitos problemas vão vir de maneira posterior. Sim, como que você vem lidando com essa situação? Olha, esse tipo de coisa, até a formação jurídica nos ajuda a você ter uma visão mais ampla do que é um problema, do que pode vir a ser o problema, como que você se defende, como que você se protege, como que você constrói uma proteção institucional para os movimentos que você está fazendo. Mas não tem 100% de proteção, não tem 100% de certeza. O ambiente da infraestrutura no Brasil, ele é um ambiente difícil, né? Mesmo todo mundo de boa fé, ele é um ambiente difícil. Na gestão pública, o que você precisa entender é que você não vai compactuar com o errado e também não vai consertar todos os pecados do mundo. Essa é a primeira consciência que você tem que ter, né? Não adianta você idealizar um sistema hermeticamente fechado, onde está tudo certo, onde todo mundo vai estar de boa fé, onde está tudo... Isso não existe. E também tem que ter a plena convicção de que você não pode tergiversar ali daquilo que são as balizas legais. Porque aquilo que você faz tem que ter sustentação. Porque amanhã você é testado por um órgão do Ministério Público, por um Tribunal de Contas, por órgãos de controle. Então, você tem que ter ali uma habilidade para não travar o jogo, mas também não deixar o jogo sair das 4 linhas. Então, essa é uma característica da infraestrutura brasileira. Márcio, o Sicredi é parceiro nosso aqui do Faceg Pod. Fernando, o Sicredi, na verdade, ele é parceiro de todo mundo, do setor produtivo. O Sicredi, gente, ele tem uma marca muito interessante, porque, primeiro, que ele oferece tudo aquilo que os bancos tradicionais disponibilizam. Segundo, claro, você não é correntista, você é um associado, você é um cooperado, ou seja, você faz parte daquela cooperativa, inclusive sobre os resultados financeiros. E terceiro, que aí quem é correntista do Sicredi, cooperado, melhor dizendo, como eu, vai testemunhar o que eu estou dizendo. O atendimento é diferenciado, eles tratam você com a decência e a dignidade que você merece. Então não pense 2 vezes. Se você vai empreender ou se você já está empreendendo, a sua casa é o Sicredi. Pedro, o Márcio mencionou agora a questão da corrupção. Que avanços a lei do ambiente de negócios da infraestrutura do estado de Goiás trouxe nesse sentido? Olha, a gente, depois de 3 anos na Goinfra, atendendo empresários todos os dias, vendo quais eram os pedidos que se repetiam, quais eram as cláusulas que davam problema nos contratos, quais eram as situações que viraram grandes discussões no Tribunal de Contas. Eu peguei isso tudo e coloquei numa minuta de lei, tentando arrumar pelo menos 70% dos problemas que eu vivi
nessa nossa passagem. E essa lei virou essa lei, hoje essa lei regula responsabilização de projetista, aditivo de contrato, reequilíbrio econômico-financeiro, e é uma das consideradas assim, uma das mais modernas que tem nos estados. É referência até para outros estados, né? Eu já vi colegas secretários de infraestrutura conversando com seus parlamentares nos seus estados para aprovar, não exatamente igual, porque cada estado tem uma demanda, tá, mas pegando ali algumas ideias-chave desse projeto. E que ajudou demais a reduzir, vamos dizer, o varejo dos problemas de obra, né? Dúvidas, inseguranças. E hoje a gente tem um dado, Márcio, que é muito impactante e reflexo dessa lei. Sai um relatório do TCU onde 49% das obras de recurso federal em convênios com emendas ou transferências voluntárias da União em estados e municípios estão paradas. Quantos por cento? 49% da União. Nossa. No estado de Goiás, eu não tenho nenhuma obra parada. Nenhuma obra parada. Não tem nenhuma obra da Goinfra parada. Ela está parada agora por causa da chuva, mas assim, tinha 2 casos, Porangatu e Rio Verde, já voltaram, estão com 80% concluído. Hoje eu não tenho uma obra parada. Interessante. A gente não falou de habitação. A gente está falando aí do guarda-chuva, a gente falou um pouco da Saneago, a gente falou da Codego, falamos da Goinfra. Que programas de habitação estão em andamento para suprir aí esse déficit habitacional que a gente tem, essa questão tão dramática? Fernanda, a gente tem o Casas a Custo Zero, que é um programa de construção de casas no interior do estado, nas pequenas cidades. Nós vamos tentar atingir 10 mil casas na gestão do governador Ronaldo Caiado. É mais do que as 8 mil anunciadas no PAC do governo federal, só que o governo federal até agora não conseguiu deslanchar o seu programa. Nós temos Crédito Parceria, que é um programa de subsídio, financiamento, R$46 mil por unidade. Nós temos espalhados no estado inteiro empreendimentos do Minha Casa Minha Vida que tinham dificuldade de se viabilizar, e a gente chegou com 46 mil por unidade para viabilizar o empreendimento e entregar aquele subsidiado. Como assim subsidiado? Ora, uma prestação de um imóvel que seria R$ 1.500, ela está saindo por 700, ela está saindo por 600 e acaba cabendo no bolso de muita gente de renda média ou baixa que estava totalmente excluído do mercado imobiliário. Nós temos o aluguel social, que é por 18 meses, R$350 para famílias que estão em condição de vulnerabilidade social. E nós vamos lançar agora o nosso programa de unidades imobiliárias a custo zero edilícia, para a gente começar a construir esses prédiozinhos que tem, tal como no Minha Casa Minha Vida, também de entrega para a população. Bacana. Ô Pedro, você já manifestou sua visão sobre a questão da Saneago, privatização e das rodovias goianas. Qual o pensamento hoje dentro do governo? Porque volta e meia pincela alguma coisa na imprensa dizendo de uma visão de privatizar algumas rodovias goianas. Uhum. Como é que está dentro da secretaria? Bom, a gente tem um programa de privatização que no primeiro momento foi levado à NTT. A NTT fez algumas críticas, a gente está tentando corrigir esse processo para tentar voltar com esse pedido. Seria ali a 0,20, a 0,60, a 0,70 e a 0,80. Acho que a 0,10 também. Eu acho, Márcio, que não tem para onde fugir. Se você for em 100 países desenvolvidos com boas rodovias, os 100 cobram pedágio. Você não tem, talvez, nenhum país do estrangeiro que tenha bom nível de desenvolvimento, infraestrutura de ponta e belas rodovias, só com impostos. Acho que é algo inevitável. Você vê aí Minas Gerais, Paraná, São Paulo, a malha está praticamente toda privatizada, Mato Grosso, né? Então acho que é um caminho sem volta.
O problema é o pedágio chegar antes do benefício, né? E até Sim. que a população entenda aquela rodovia ruim, você pagando pedágio por muitos anos, às vezes. Sim. Acontece muito também, né? A gente tem aqui em Goiás, inclusive, né? Nessa situação. E aí, isso é o difícil, né? Você não vê o seu dinheiro sendo revertido, sendo aplicado. E a fiscalização disso. Nesse aspecto que você toca, eu fiz uma reflexão recente sobre a taxa do lixo em Goiânia. Onde é que eu vou chegar com base no seu comentário, né? Do sujeito estar revoltado e às vezes é cobrado, não vê o benefício e tal. Eu aposto que qualquer cidadão quer a sua cidade limpa. O cara quer acordar, sair na rua dele e ver a cidade limpa. Eu aposto que qualquer cidadão sabe que a cidade limpa tem um custo e não é barato, né? Ele vai ter que ter ali. Ninguém acorda assim, eu não estou fazendo nada, eu vou sair aí limpando a cidade, porque eu amo a cidade. Vai ser contratado um serviço profissional que tem um custo, certo? Aí o sujeito é chamado para pagar uma taxa. Imagina o sujeito num ônibus lotado, cansado, num trabalho que talvez não seja ali o ideal da vida dele, mas ele está ali num esforço danado e tal. Aí ele compra um jornal, o Popular, tá lá lendo no ônibus lotado e vê que um funcionário que varre o lixo ganha R$44 mil. Aí ele fala assim, não, peraí. Será que eu preciso mesmo pagar essa taxa? Se acabasse com essa esculhambação, não tinha dinheiro para fazer o serviço. Aí o cara começa a se revoltar. Taxa do Pix. O propósito lá era até interessante. Identificar um profissional liberal que ganhe ali entre 6 a 12, 15 mil reais que está passando escondido. Não paga nenhum imposto de renda. Esse era o propósito. O que parece irrazoável. O governo optando por evitar a sonegação do que criar um tributo novo. Tudo bem. Mas as pessoas já estão cansadas, já estão fadigadas e se revoltam. Então, qual que é o dilema que a sociedade vive hoje? Mesmo quando você tem um pleito racional, o que eu estou chamando de pleito racional? Você institui uma taxa do lixo porque a cidade tem um problema de coleta de lixo. Você instituiu uma medida para tentar diminuir uma sonegação numa determinada faixa da sociedade. Racional, razoável. Só que quando você vai dialogar com a sociedade, o cara da taxa do lixo viu que o varredor de rua ganha 44 mil. O cidadão do imposto de renda lê a notícia que no TJ de não sei da onde o juiz ganha 250 mil de salário. Ou então qualquer outra notícia esdrúxula. Ele não quer raciocinar, ele está com raiva. Porque você se vê retroalimentando esse sistema, você se né? vê retroalimentando, alijado, você se sente excluído. Não, eu até acho que tinha que acabar com a sonegação, eu até acho que tem que ter a coleta de lixo, mas eu já estou farto dessas coisas que eu estou lendo no jornal. E aí você tem uma dificuldade de fazer um debate público para explicar para a sociedade as coisas. Essa questão da taxa do lixo, se ela vem num outro momento, se primeiro faz o limpa na Comurg, se organiza a casa e daqui a pouco vem e se justifica, mesmo assim precisamos. Era outra história. Márcio, Fernanda, hoje não tem jeito de você enfrentar a sociedade para um debate público complexo se você não deu o exemplo primeiro. Para mim, essa questão do lixo, essa questão do Pix e muitas outras que virão, é uma prova viva de um novo momento que a gente está vivendo na sociedade brasileira. Ou você dá o exemplo primeiro, para o cidadão ver que você próprio é um exemplo daquilo que ele está pedindo, que você está pedindo para ele, aí ele aceita. Agora, se ficar com varredor de lixo que ganha 50 mil e aí pedindo uma taxa do lixo, o
o cidadão não vai tolerar mais. Isso vale até para educação infantil. Como é que se educa? Não é dando exemplo? Isso. Como é que quer se educar, convencer a sociedade se não se dá o exemplo? Não tem jeito. Esse é meu ponto de vista. A gente não progride. Eu acho que é possível, sim, você fazer discussões difíceis com a sociedade e pedir um esforço para a sociedade. Agora, a sociedade que está sofrendo aquela demanda tem que ver em você a disposição de cortar na carne, tal como ela está sendo demandada ali. Solute, Márcio, tá com a gente. Solute, que orgulho, empresa goiana, a maior do Brasil em certificação digital. E eu até fiz um vídeo esses dias, Fernanda, destacando que antigamente tinha aquela frase, né? Eu não dou cheque em branco. O certificado digital é como se fosse um cheque em branco. Você não pode arriscar fazer o certificado digital num local que você não conheça a procedência. E as nossas associações comerciais são entidades idôneas, com credibilidade. Elas fazem o seu certificado digital via Solute, vai te dar proteção e ao mesmo tempo você está ajudando a sua entidade a honrar os seus compromissos, a manter a sua representação. Então, falou certificado digital, é na associação comercial. Márcio, uma última pergunta para a gente liberar o homem ali, que eu já vi que tem 15 mensagens não respondidas só do governador, então você libera. O Pedro é o workaholic, né? A gente percebe isso no seu estilo, não é não? Você está aqui no WhatsApp, vamos aproveitar que está a mensagem do governador, te colocar aqui numa saia justa, Pedro. A gente acompanha assim, o sentimento que nós temos, que a polarização que nós vimos na última eleição, diminuiu um pouco, mas ela ainda é muito acirrada. Dentro desse cenário, e sobretudo considerando o tamanho populacional do estado de Goiás, dentro de um cenário nacional, de fato, nós temos a possibilidade viável de um presidente da República made in Goiás? Eu penso que sim, mas não fazendo uma análise da representação demográfica de Goiás. Eu penso que o Ronaldo tem chance pelo que ele demonstrou de resultado e as áreas que ele mostrou ser vocacionado. Ele é um cara que descentralizou, regionalizou a saúde, descentralizando a saúde com grandes resultados. Ele é o primeiro lugar do IDEB e ele é a primeira segurança pública do Brasil. E fez isso tudo dentro de um programa de disciplina fiscal que talvez nenhum outro estado tenha tido uma disciplina fiscal tão bem planejada e estruturada como ele fez. Então, o que são os problemas do Brasil hoje? Nós estamos com a curva da dívida pública desregulada, indisciplina fiscal. Nós estamos com um governo que é conivente com o problema de segurança pública. Ele falou conivente, recentemente citando as portarias lá do governo que dificultam a atuação das polícias, né? Ele mostrou que o governo federal tem sido leniente, melhor dizendo assim, leniente com o combate à criminalidade organizada, não propõe nada de concreto, né? Câmera e tal, não, tudo bem, pode fazer, mas e o traficante, o sequestrador, o faccionário, para ele o que tem? Só tem para o policial. Hoje a gente tem um problema de educação básica e a gente tem a saúde padecendo, que são justamente as áreas que ele mostrou um desempenho muito superior a qualquer indicador que você pegar do governo federal. Então, acho que por isso, não é porque você trabalha com ele e tal. Não, peraí, ué. O cara é líder nacional dessas áreas aí. Ué. Para e se pergunta, quem que é o líder nacional? É o cara, ué. E então a gente não dá essa chance para ele. A gente não pode perder essa oportunidade, porque aí teríamos, de brincar com isso, teríamos Pedro Salles, ministro, e teríamos Gustavo Lima, ministro da Educação, ministro da Cultura. Da Educação não, da Cultura. É da Cultura que estão querendo colocar ele. Promovendo shows. E aí você vai junto, né, nessa empreitada com o Caiado, provavelmente, né? Estamos aí à disposição, né?
cargo de ministro não é pouca coisa, né? É um negócio que... um grande orgulho, né? Tô pronto. Tô pronto. Se o presidente nos chamar, sendo ele, vamos embora. Vamos embora também, Márcio, tá acabando o nosso tempo. A prosa foi boa, viu? Boa. É aquela história, ninguém está onde está por acaso, Sim. né? Quando o Pedro traz essa quantidade de conteúdo aqui, esse debate tão fértil, a gente entende, né? Por que você está abraçando tantos cargos lá. Obrigado. Muito obrigada por dispor do seu tempo também, obrigada pela entrevista, pela sinceridade das respostas. A gente agradece. Olha, foi um prazer, Márcio, Fernanda, debate aqui para que as pessoas conheçam um pouco mais, né, camadas um pouco mais profundas daquilo que é a nossa atividade, né, que está sempre ali ou lançando uma casa, ou fazendo a rodovia, que a gente tem a oportunidade de debater, tratar de outros assuntos, mostrar para as pessoas um pouco mais daquilo que é a gente mesmo, né, e numa casa aí que tem o respeito, o carinho, né, do cidadão goiano que é a FACIEG. Muito obrigado. Obrigada. A gente se despede agradecendo a sua companhia também. Até a próxima. Tchau, tchau.